Pequim implementa sistema trilionário em Yuan e abre nova frente contra o Ocidente. Capítulo 1. A Revolução Financeira Silenciosa. O mundo está testemunhando uma transformação geopolítica que pode redefinir completamente a ordem financeira global. Pequim acaba de implementar um sistema trilionário em Yuan que representa a mais séria tentativa de desafiar a hegemonia do dólar americano desde o estabelecimento do sistema de Bretton Woods em 1944. Esta não é apenas uma reforma financeira doméstica ou ajuste monetário regional. Estamos falando de infraestrutura financeira alternativa global que conecta mais de 100 países, processa trilhões de dólares em transações e oferece caminho para nações contornarem completamente o sistema financeiro dominado pelo Ocidente. A magnitude desta iniciativa é impressionante. China investiu mais de 5 trilhões de yuan na construção desta arquitetura financeira paralela ao longo da última década. Infraestrutura inclui sistemas de pagamento digitais, câmaras de compensação internacionais, bancos de desenvolvimento multilaterais e redes de acordos de swap cambial. O timing da implementação completa não é coincidência. Ocorre em momento de tensões máximas entre China e Ocidente, quando sanções econômicas tornaram-se arma geopolítica preferencial e quando confiança no sistema financeiro liderado pelos NSEUA está sendo questionada por nações ao redor do mundo. Para compreender verdadeira dimensão desta mudança, imagine se toda transação internacional que atualmente requer dólares americanos pudesse ser realizada em yuan com mesma facilidade e confiança. Imagine países africanos, asiáticos e latino-americanos comerciando entre si sem nunca tocar em dólares ou passar por bancos ocidentais. Esta é a visão que Pequim está sistematicamente transformando em realidade. E as implicações para equilíbrio de poder global, influência ocidental e futuro da ordem internacional são profundas e potencialmente irreversíveis. Capítulo 2. O sistema CIPS, alternativa ao SWIFT. No coração da estratégia financeira chinesa está o CIPS, Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços em Yuan. Lançado em 2015, mas dramaticamente expandido nos últimos anos, o CIPS é resposta direta da China ao sistema SWIFT dominado pelo Ocidente. O SWIFT, controlado por consórcio de bancos ocidentais com sede na Bélgica, processa diariamente trilhões de dólares em transações internacionais. Mais criticamente, serve como ferramenta de controle geopolítico. Países podem ser excluídos do SWIFT como forma de sanção, efetivamente cortando-os do sistema financeiro global. China experimentou este risco diretamente quando EUA ameaçaram sancionar bancos chineses que negociavam com o Irã ou Coreia do Norte. Esta vulnerabilidade estratégica motivou o desenvolvimento de alternativa independente que não poderia ser controlada ou fechada por potências ocidentais. O CIPS agora conecta mais de 1.300 instituições financeiras em 103 países. Volume diário de transações ultrapassou 400 bilhões de yuan e cresce exponencialmente. Sistema processa pagamentos mais rapidamente que SWIFT, com custos de transação significativamente menores. Tecnologicamente, CIPS é superior em vários aspectos. Utiliza blockchain para algumas operações, oferece liquidação em tempo real e integra-se perfeitamente com sistemas de pagamento digital domésticos chineses, como Alipay e WeChat Pay. Esta integração cria ecossistema financeiro completo e autossuficiente. Países sob sanções ocidentais foram primeiros adotantes entusiastas. Rússia, Irã, Venezuela, todos migraram porcentagens significativas de comércio internacional para CIPS. Mas, crucialmente, nações sem sanções também começam a adotar o sistema, reconhecendo vantagens de diversificar riscos e reduzir dependência de infraestrutura controlada pelos executivos UA. Capítulo 3. A internacionalização do Yuan. Pequim persegue agressivamente a estratégia de internacionalização do Yuan, transformando moeda nacional em alternativa viável ao dólar para comércio e reservas internacionais. Esta ambição de décadas finalmente está ganhando tração real. Em 2010, Yuan representava menos de 1% das transações internacionais globais. Hoje, essa participação ultrapassou 4,5% e continua crescendo rapidamente. Embora ainda distante dos 42% do dólar, a trajetória é clara e momentum se acelera. China estabeleceu centros de compensação de yuan
em 28 cidades globais importantes: Londres, Frankfurt, Paris, Seul, Singapura, Dubai. Estes hubs permitem que empresas e bancos locais realizem transações em yuan sem intermediação de bancos chineses, reduzindo custos e aumentando conveniência. Acordos de swap cambial bilateral são componente crítico da estratégia. China assinou acordos com mais de 40 bancos centrais, totalizando mais de 4 trilhões de yuan. Estes acordos permitem que países acessem yuan diretamente de China para financiar comércio, sem necessidade de primeiro converter para dólares. O Banco Popular da China também desenvolveu Yuan Digital, ECNY, primeira moeda digital de banco central totalmente operacional entre grandes economias. Esta inovação oferece vantagens significativas para transações internacionais: velocidade, baixo custo, rastreabilidade e independência de sistemas bancários ocidentais. Petróleo em yuan representa avanço particularmente estratégico. China é maior importador mundial de petróleo e conseguiu convencer vários grandes exportadores, incluindo a Arábia Saudita, Rússia e Irã, a aceitar pagamento em yuan. Isto corrói petrodólar, que tem sustentado o domínio do dólar americano desde anos 1970. Capítulo 4. O papel da Iniciativa Cinturão e Rota. A Iniciativa Cinturão e Rota, BRI, projeto de infraestrutura de trilhões de dólares da China, serve como veículo perfeito para expandir o uso internacional do yuan. Mais de 150 países participam desta iniciativa massiva que reconstrói rotas comerciais terrestres e marítimas, conectando Ásia, Europa, África e além. Financiamento da BRI é predominantemente em yuan. Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e Novo Banco de Desenvolvimento, instituições multilaterais lideradas por China, emprestam principalmente em yuan. Isto cria demanda estrutural pela moeda chinesa entre dezenas de países recipientes. Projetos de infraestrutura, BRI, portos, ferrovias, rodovias, plantas de energia, são frequentemente construídos por empresas chinesas usando equipamento chinês. Pagamentos acontecem em yuan, criando ecossistema econômico onde moeda chinesa flui naturalmente sem necessidade de conversão para dólares. Países que participam da BRI gradualmente acumulam reservas em yuan para servir dívidas futuras e financiar comércio contínuo com China. Alguns estabeleceram yuan como segunda moeda de reserva após dólar. Paquistão, Laos, Camboja e várias nações africanas já tomaram este passo. Críticos ocidentais caracterizam BRI como diplomacia de armadilha de dívida, mas para muitos países em desenvolvimento oferece única fonte disponível de financiamento para a infraestrutura desesperadamente necessária. E se financiamento vem em yuan, yuan torna-se moeda importante para estes países. A BRI também cria interdependências econômicas que tornam participantes mais receptivos a sistemas financeiros chineses. Uma vez que país tem dívida significativa em yuan, infraestrutura construída por empresas chinesas e comércio dominado por parceiros chineses, migrar para sistemas de pagamento chineses torna-se decisão natural. Capítulo 5. Alianças estratégicas. BRICS e além. China não está construindo sistema financeiro alternativo sozinha. Trabalha através de coalizões e alianças estratégicas, sendo BRICS a mais importante. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam cerca de 40% da população mundial e 25% do PIB global. O bloco BRICS expandiu recentemente, adicionando Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Esta expansão não foi acidental, adiciona maiores exportadores de petróleo e posições geográficas estratégicas, fortalecendo dramaticamente a relevância econômica do grupo. BRICS está desenvolvendo moeda comum ou sistema de pagamento que permitiria comércio entre membros sem usar dólares. Embora detalhes técnicos ainda estejam sendo finalizados, o conceito é claro: criar zona econômica massiva operando independentemente de sistemas monetários ocidentais. Novo Banco de Desenvolvimento BRICS, com capital de 100 bilhões de dólares, empresta em moedas locais, incluindo significativamente em yuan. Isto oferece alternativa ao Banco Mundial e FMI, que tradicionalmente impõem condicionalidades políticas que muitos países em desenvolvimento ressentem. China também cultiva relações bilaterais estratégicas que
reforçam internacionalização do yuan. Parceria com Rússia é particularmente crucial. Dois países realizam cerca de 90% de comércio bilateral em rublos e yuan, eliminando completamente dólares. Esta desdolarização bilateral serve como modelo para outros. Na Ásia, Organização de Cooperação de Xangai, SCO, incluindo China, Rússia, Índia, Paquistão e vários estados da Ásia Central, discute estabelecimento de zona de comércio usando moedas nacionais. Se implementado, representaria mercado de 3 bilhões de pessoas operando independentemente do dólar. Capítulo 6. Tecnologia blockchain e yuan digital. China lidera mundialmente em desenvolvimento de moeda digital de banco central. O yuan digital, CNY, não é apenas experimento tecnológico, mas componente estratégico de ambição financeira global, oferecendo vantagens únicas sobre sistemas tradicionais. O CNY permite transações internacionais praticamente instantâneas e quase sem custo. Comparado com transferências bancárias tradicionais, que podem levar dias e custar percentagens significativas do valor transferido, yuan digital processa transações em segundos por frações de centavo. Blockchain subjacente oferece transparência completa para autoridades chinesas, enquanto mantém privacidade suficiente para usuários. Isto permite que China rastreie fluxos financeiros, combata a lavagem de dinheiro e monitore transações de formas que sistemas tradicionais não permitem. Crucialmente, ECNU funciona completamente offline de sistemas bancários ocidentais. Transações não passam por SWIFT, não requerem contas em bancos ocidentais e não podem ser bloqueadas por sanções americanas ou europeias. Esta independência é característica estratégica fundamental. China está ativamente promovendo a adoção internacional do yuan digital. Durante Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022, visitantes estrangeiros podiam usar ECNY4 para pagamentos. Pilotos internacionais estão em andamento com Hong Kong, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. A tecnologia também habilita contratos inteligentes em yuan, acordos automatizados que se executam quando condições específicas são atendidas. Isto revoluciona comércio internacional, permitindo que pagamentos sejam liberados automaticamente quando mercadorias são entregues, reduzindo riscos e custos de transação. Igor. Capítulo 7. Resposta ocidental. Tarde demais. Enquanto China sistematicamente construía infraestrutura financeira alternativa, o Ocidente largamente subestimou significância estratégica destas iniciativas. Apenas recentemente, com o sistema chinês tornando-se realidade operacional, resposta ocidental começou a se materializar, possivelmente tarde demais. Estados Unidos lançaram iniciativas para modernizar sistemas de pagamento domésticos e explorar dólar digital. Mas progresso é lento, prejudicado por debates políticos sobre privacidade, papel do setor privado e alocação de controle entre Federal Reserve e Tesouro. União Europeia desenvolveu euro digital e trabalha para fortalecer sistemas de pagamento europeus. Mas euro nunca alcançou o status verdadeiramente global que fundadores esperavam, e sistemas de pagamento europeus permanecem fragmentados entre Estados-membros. Ironicamente, o uso de sanções financeiras como arma de política externa acelerou esforços de desdolarização. Quando a UE e a Europa congelaram reservas do Banco Central Russo e excluíram bancos russos do SWIFT após a invasão da Ucrânia, demonstraram dramaticamente riscos de dependência excessiva de sistemas financeiros ocidentais. Esta demonstração de weaponização do dólar assustou países neutros globalmente. Nações perguntam-se: se reservas russas podem ser congeladas, as nossas também poderiam? Se bancos russos podem ser excluídos do SWIFT, nós também poderíamos? Diversificar para sistemas chineses torna-se a pólice de seguro prudente. Alguns analistas ocidentais argumentam que yuan nunca substituirá dólar porque a economia chinesa não é suficientemente aberta, mercados financeiros não são suficientemente profundos e controles de capital impedem livre conversibilidade. Estes argumentos têm mérito, mas podem estar perdendo o ponto. China não precisa substituir completamente o dólar, apenas criar alternativa viável para a porcentagem significativa de comércio global. Se 20-30% das transações internacionais migrarem para sistemas em yuan, isso já representaria mudança tectônica no equilíbrio de
poder financeiro global. Capítulo 8. Implicações geopolíticas. A emergência de sistema financeiro alternativo liderado por China tem implicações geopolíticas que transcendem economia e finanças. Estamos testemunhando redistribuição fundamental de poder global com consequências de longo alcance. Historicamente, controle sobre sistema financeiro global conferia aos Elhazaewa poder extraordinário, capacidade de impor sanções que efetivamente excluem países do comércio internacional, congelar ativos de adversários e rastrear fluxos financeiros globalmente, deu a Washington influência sem precedentes. Este poder está sendo sistematicamente erodido. À medida que mais comércio ocorre em yuan, através de sistemas chineses, efetividade de sanções americanas diminui. Países podem contornar sanções simplesmente migrando para a infraestrutura financeira chinesa que EUA não controlam. Para aliados americanos na Europa, Ásia e além, esta mudança cria dilemas complexos. Economicamente, muitos estão profundamente integrados com China, maior parceiro comercial para mais de 120 países. Mas estrategicamente, muitos mantêm alianças de segurança com EUA. Pressão crescente para escolher lados entre sistemas financeiros americano e chinês força países a fazer cálculos geopolíticos difíceis. Alguns tentarão navegar entre ambos sistemas, mas isto torna-se progressivamente mais difícil à medida que rivalidade sino-americana se intensifica. Para países em desenvolvimento, sistema chinês oferece alternativa atraente. Empréstimos chineses frequentemente vêm com menos condicionalidades políticas que financiamento ocidental. Sistemas de pagamento chineses são mais baratos e acessíveis que alternativas ocidentais. E China não tem histórico colonial que complica relações com o Ocidente. A ordem baseada em regras, que o Ocidente promove por décadas, está sendo desafiada por ordem alternativa centrada em China. Regras são diferentes, valores subjacentes são diferentes e distribuição de poder é fundamentalmente diferente. Capítulo 9. Vulnerabilidades e riscos do sistema chinês. Apesar de avanços impressionantes, sistema financeiro internacional baseado em yuan enfrenta vulnerabilidades e riscos significativos que podem limitar seu alcance final e efetividade de longo prazo. Primeira vulnerabilidade fundamental: controles de capital chineses. China mantém restrições estritas sobre movimentos de capital, limitando quanto o yuan pode sair ou entrar do país. Isto cria liquidez limitada em mercados de yuan offshore, dificultando que yuan funcione como verdadeira moeda de reserva global. Segunda vulnerabilidade: transparência e governança. Sistema financeiro chinês opera sob controle estrito do Partido Comunista Chinês. Falta de independência do Banco Central, opacidade nas decisões políticas e intervenções governamentais frequentes criam incertezas que desencorajam alguns investidores internacionais. Terceira vulnerabilidade: desenvolvimento de mercados financeiros. Mercados de títulos e ações chineses, embora grandes, não têm profundidade e liquidez de mercados americanos ou europeus. Investidores internacionais precisam de mercados robustos, onde possam investir e liquidar grandes quantidades de ativos em yuan. Quarta vulnerabilidade: confiança institucional. Dólar americano é apoiado por instituições legais robustas, Estado de Direito previsível e proteções de propriedade bem estabelecidas. Sistema legal chinês, embora melhorando, ainda não inspira mesmo nível de confiança entre muitos investidores internacionais. Quinta vulnerabilidade: desaceleração econômica doméstica. Economia chinesa enfrenta desafios significativos: crise imobiliária, envelhecimento populacional, desaceleração de crescimento, altos níveis de dívida. Se a economia chinesa entrar em crise, confiança internacional em yuan poderia evaporar rapidamente. Sexta vulnerabilidade: dependência tecnológica. Apesar de avanços, China ainda depende parcialmente de tecnologia ocidental em componentes críticos de infraestrutura financeira. Sanções tecnológicas ocidentais poderiam potencialmente prejudicar sistemas financeiros chineses. Capítulo 10. Impactos no comércio global. A implementação do sistema trilionário em yuan está transformando fundamentalmente padrões de comércio global, criando novas rotas comerciais, alterando relações de parceiros comerciais e redistribuindo o poder econômico de maneiras que afetarão o desenvolvimento econômico por décadas. Comércio sino-africano
africano, já superior a 200 bilhões de dólares anuais, está rapidamente migrando para a liquidação em yuan. Países africanos que anteriormente precisavam adquirir dólares para comprar produtos chineses, agora podem comerciar diretamente em yuan, economizando custos de conversão e reduzindo exposição à volatilidade cambial. Na Ásia, a ASEAN está gradualmente aumentando o uso de yuan no comércio intra-regional. Tailândia, Malásia, Indonésia e Singapura todos estabeleceram facilidades de liquidação em yuan. Isto facilita comércio entre nações asiáticas sem necessidade de triangular através de mercados americanos ou europeus. A América Latina vê a adoção mais cautelosa, mas crescente. Brasil, Argentina e Chile, principais parceiros comerciais da China na região, expandiram o uso de yuan. Brasil recentemente anunciou que aceitará yuan para pagamento de exportações de commodities, movimento simbolicamente significativo do maior exportador de soja para a China. Comércio de energia é a área de mudança particularmente dramática. China criou contratos de petróleo denominados em yuan na Bolsa de Futuros de Xangai, oferecendo alternativa aos benchmarks tradicionais denominados em dólares. Volumes crescem steadily, embora ainda representem fração do mercado total. Para empresas multinacionais, esta fragmentação de sistemas de pagamento cria complexidades operacionais. Empresas precisam manter reservas em múltiplas moedas, estabelecer relações bancárias em diferentes jurisdições e navegar regulamentações conflitantes. Custos de transação e complexidade de compliance aumentam. Pequenas e médias empresas em países em desenvolvimento podem beneficiar-se significativamente. Anteriormente, acesso a financiamento de comércio internacional em dólares era difícil e caro. Sistemas chineses, menos exigentes e mais acessíveis, abrem comércio internacional para milhões de empresas menores anteriormente excluídas. Capítulo 11. O fator russo. Parceria estratégica. Rússia tornou-se parceiro crítico na estratégia chinesa de construir sistema financeiro alternativo. Sanções ocidentais massivas após a invasão da Ucrânia aceleraram dramaticamente a integração financeira sino-russa, criando bloco econômico que desafia a arquitetura financeira ocidental. Comércio bilateral sino-russo ultrapassou 200 bilhões de dólares em 2023, com mais de 90% liquidado em yuan ou rublos. Esta é a maior relação comercial bilateral completamente desdolarizada do mundo, demonstrando viabilidade de comércio internacional em larga escala sem uso de dólares. Sistema de pagamentos russo SPFS, desenvolvido após sanções de 2014, está sendo integrado com o CIPS chinês. Esta interoperabilidade permite que empresas russas e chinesas transacionem perfeitamente através de sistema completamente independente de infraestrutura ocidental. Bancos russos excluídos do SWIFT migraram massivamente para sistemas chineses. Sberbank, VTB e outros grandes bancos russos agora processam grande porcentagem de transações internacionais através de CIPS, mantendo conectividade com o sistema financeiro global, apesar de sanções ocidentais. Energia é componente crucial da parceria. Rússia fornece petróleo e gás à China com pagamento em yuan, atendendo necessidades energéticas chinesas, enquanto fornece à Rússia moeda que pode usar para comércio com parceiros asiáticos e africanos que aceitam yuan. Esta parceria demonstra para outros países que exclusão de sistemas financeiros ocidentais não significa isolamento econômico fatal. Se a economia do tamanho da Rússia pode funcionar usando sistemas alternativos, outros países sob sanções ou ameaça de sanções veem isto como validação de opções chinesas. Rice, capítulo 12. Petróleo, gás e a desdolarização da energia. O mercado de energia representa campo de batalha crucial na competição entre dólar e yuan. Petróleo e gás, tradicionalmente negociados exclusivamente em dólares, estão gradualmente sendo transacionados em yuan, corroendo um dos pilares fundamentais do domínio do dólar. O petrodólar, sistema onde petróleo é precificado e negociado em dólares, tem sustentado a posição global do dólar desde o Acordo Nixon-Saudita de 1974. Este sistema cria demanda estrutural por dólares, pois todos os países precisam de dólares para comprar energia, fortalecendo a posição americana. China, maior importador mundial de petróleo, com mais de 10 milhões de
barris diários, usou este poder de compra para negociar acordos de energia em yuan. A Arábia Saudita, historicamente aliado americano mais leal, agora aceita yuan para porcentagem de vendas à China. Movimento geopoliticamente sísmico. Rússia, segundo maior exportador de petróleo, migrou completamente vendas para a China para yuan após sanções. Irã, Venezuela e outros produtores sob sanções também preferem yuan, pois podem usar moeda chinesa para comércio internacional de formas que não podem com dólares sujeitos a restrições. A Bolsa de Futuros de Xangai lançou contratos de petróleo denominados em yuan conversíveis em ouro. Este Petro-Yuan oferece aos exportadores de petróleo maneira de converter yuan em ativo de reserva, ouro, se temerem manter yuan, removendo a objeção principal a aceitar moeda chinesa. Gás natural está seguindo trajetória similar. China constrói extensos gasodutos da Rússia, Ásia Central e Myanmar, com contratos de longo prazo denominados em yuan. Mercados spot de GNL na Ásia começam a oferecer precificação em yuan como alternativa a dólares. IRA, capítulo 13. Instituições multilaterais alternativas. China não apenas construiu infraestrutura técnica financeira alternativa, mas também estabeleceu instituições multilaterais que oferecem alternativas ao Banco Mundial, FMI, e outras organizações de Bretton Woods dominadas pelo Ocidente. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, AIIB, fundado em 2016 com capital inicial de 100 bilhões, tem agora 106 países membros. Significativamente, isto inclui muitos aliados tradicionais do Secorchiewa, como o Reino Unido, Alemanha, Austrália, demonstrando apelo mesmo entre nações ocidentais. A AIIB empresta principalmente para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, similar ao Banco Mundial, mas com menos condicionalidades políticas. Porcentagem significativa de empréstimos é denominada em yuan, criando demanda pela moeda chinesa entre países recipientes. Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, dos BRICS, com capital autorizado de 100 bilhões de dólares, oferece alternativa adicional. Diferentemente de Banco Mundial, onde EUAR tem poder de veto, NDB opera sob governança mais equitativa entre membros BRICS, com sede em Xangai. Banco de Desenvolvimento da Iniciativa Cinturão e Rota foi estabelecido especificamente para financiar projetos BRI. Com capital projetado de 40 bilhões de dólares, complementa AIIB e NDB, criando o ecossistema completo de financiamento de desenvolvimento independente de instituições ocidentais. Acordos de swap cambial bilateral entre bancos centrais representam outra camada de arquitetura financeira alternativa. China estabeleceu linhas de swap totalizando mais de 500 bilhões de dólares, com mais de 40 países, fornecendo liquidez em yuan sem necessidade de intermediação do FMI. Estas instituições não apenas fornecem financiamento, mas também criam fóruns onde China pode moldar normas e padrões financeiros internacionais. À medida que mais países dependem destas instituições, influência chinesa sobre governança econômica global aumenta proporcionalmente. Capítulo 14. Reações de países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento enfrentam escolhas complexas diante da emergência do sistema financeiro chinês.